Olá, queridos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos seus filhos. Estamos de veras alegres realmente pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de estarmos discorrendo um pouco acerca da sua palavra, da forma mais simples e compreensível possível, para que as pessoas elas possam absorver um pouco acerca destas verdades. Pedro, um homem instruído na palavra de Deus, ele deixa exemplos e recomendações interessantes nessa palavra para que nós venhamos nos basilar por ela. A palavra de Deus, ela nos dá diretrizes de como nós devemos andar, para que nós não venhamos andar errado e nem ser conduzidos por vento de doutrinas, heresias e coisas desta natureza, mas a palavra ela nos dá essa base para que nós possamos ser bem conduzidos. E exemplo disso, Pedro ele demonstra na sua vida como deve ser o proceder, o procedimento, tanto dos cristãos como liderados e também como líderes. Ele faz uma recomendação, portanto, aos anciões da igreja que estão entre vós. Eu que sou ancião como eles e testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que se revelará, seriamente peço. Pedro está se reportando aos anciões, tem algumas versões que diz presbíteros, não apenas em função, mas na idade. Pedro está se reportando a homens sérios, homens maduros, homens que têm conhecimento e discernimento da causa, homens que são experimentados no sofrimento e que conhecem bem as suas posições e aquilo que eles defendem, se caso fosse necessário, e isso era muito comum nos seus dias, defender essa fé até com a sua própria vida. Pedro recomenda aos anciões que eles viessem proceder bem. E ele diz que os anciões da igreja que estão entre vós, eu sou ancião como eles. Eu observo esse ponto de partida do apóstolo Pedro, que em momento nenhum ele se apresenta como o apóstolo de Jesus, mas ele se reporta aos anciãos e ele diz, olha, eu também sou ancião assim como vocês. Eu sou testemunho vivo, ocular, do sofrimento de Cristo. Pedro ele não se coloca nessa posição de superioridade, mas ele se coloca no nível de igualdade. Assim como vocês são ancião da igreja de Cristo Jesus, eu também me coloco nessa mesma condição. Eu sou testemunho ocular no sofrimento de Cristo e participante da glória que se revelará, seriamente peço. Pedro ele traz recomendações importantes que ele mostra aos anciões. Ele não, como eu disse no início, ele não apresenta aqui o seu apostolado, mas ele mostra os sinais de um apóstolo que não foram transmitidos aos superiores, aos presbitérios, aos diáconos. Ele não revela esses sinais, mas ele mostra como eles devem fazer, agir para com a igreja do Senhor. E é importante que Pedro ele faz uma recomendação no versículo 2, que isso nos chama bastante atenção para refletirmos um pouco acerca desse assunto e fazer um contraponto de como as coisas elas têm andado nos dias atuais de uma forma
tão desacerbada que chega até a ser vergonhoso. Observe que Pedro fala, diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por obrigação, mas sim voluntariamente, segundo a vontade de Deus, não por ganância, mas sim com sincera prontidão. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha só, não por obrigação, não se sinta obrigado a fazer. Porque quando você sente-se obrigado a fazer, é como se você estivesse debaixo de um jugo. É como se você estivesse sendo forçado a fazer algo que você está relutando contra a sua própria vontade. E no reino de Deus, você não é obrigado a fazer as coisas forçado, contra a sua vontade, contra o seu querer. Mas no reino de Deus, as coisas elas funcionam por amor, por gratidão, por uma devoção a Deus. É um privilégio sermos escolhidos por Ele para darmos sequência àquilo que Ele começou. É privilégio. Se você não tem esse chamado, se você não tem essa vocação, você vai fazer as coisas por obrigação e acaba fazendo de forma relaxado. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que às vezes, em muitos lugares, a obra deveria ter avançado e ela não avança, porque aquele que está às vezes na frente, ele não tem um chamado e acaba achando que está ali por uma obrigação. E Pedro diz que entre vós não por obrigação, mas sim voluntariamente, segundo a vontade de Deus. Você deve fazer voluntariamente. E Pedro diz assim, segundo a vontade de Deus, porque quando você se dispõe a fazer, você sabe qual é a vontade de Deus. No que a vontade de Deus consiste naquilo que você está fazendo. E ele diz assim como Deus quer. Deus quer que você faça voluntariamente, porque essa é a vontade dele. Ele se voluntariou para vir morrer no nosso lugar. A quem enviarei, quem há de ir por nós, sempre usa esse texto de uma linguagem figurada. Ali o Senhor falando ao profeta, e muitos utilizam esse texto para trazer uma ilustração de como o Filho de Deus ele se posiciona. Eis-me aqui. Lá na terra não tem ninguém que tenha condições de por si só se salvar. Mas eu me colocarei à disposição. Voluntariedade. O próprio Isaías, ele diz que ele mesmo, ou seja, Paulo, ele diz que ele sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. É importante que Pedro, ele fala pastoreai. Observe que no grego é cuidar como pastor, doutrinar, na oração. Observe que na disciplina, na doutrina, na condução, na alimentação, no cuidado. É por isso que Pedro diz pastoreai. E observe que essa exortação no governo, no exemplo, a honra. Observe que eu disse no início que essa honra que é nos dada, que é assinalada pelo termo ancião, fala de deveres do ofício, de cuidar, de supervisionar. Observe que Pedro ele recebeu essa incumbência, é por isso que ele está recomendando aos irmãos.
É por isso que ele está recomendando. Observe que João 21:16, Pedro, tu me amas. Senhor, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas. Eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. O Senhor está transmitindo a Pedro, está passando ali o cajado. Pedro, está sob ti a responsabilidade de conduzir bem, de trazer ao ensino, a condução, a disciplina, doutrinar, estabelecer, Pedro, o meu governo no meio desse povo, mostrar qual é a minha vontade. Porque Pedro ele convida os anciões para compartilhar com ele o mesmo dever. Isso é importante, Atos 20:28, nós vamos ver isso. Por quê? Porque Pedro está fazendo esse convite? Porque o rebanho é de Cristo. Foi Cristo que morreu por este rebanho. E é importante que cuidar desse rebanho que está entre vós. Olha o versículo 3, nem como que dominando os que estão aos vossos cuidados. Sim, mas com um exemplo, olha só. O que Pedro está demonstrando aqui, que como dominando, implicando o orgulho, a opressão, não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas isso é importante que Pedro declara aqui, que ele diz que essa recomendação ela é mais eficaz do preceito de 1 Timóteo, observamos 4:12, assim como Jesus, uma monstruosidade, ver a mais alta posição unida à mente, mas observe que o primeiro assento com uma vida mais baixa, eloquente como uma vida preguiçosa, muitas conversas sem frutos. Observe aqui Bernardes mostra nesses versículos aqui, trazendo essa ilustração a respeito disso. Mas nós vamos observar que não é por torpe ganância, não é por como querendo ter domínio sobre as pessoas, não. O importante disto é que quando o reino de Cristo é instalado em nós, as pessoas elas compreendem o que é princípio de autoridade, estão debaixo de um governo. Então não precisa você ter aquele poder sobre a fé de alguém, mas estabeleça esses princípios que estão na palavra e as pessoas são regidas por eles, por estes princípios. É importante que no verso 4, Pedro ele fala assim: e quando o pastor principal aparecer, vós receberá indestrutível coroa de glória. Então, quando o supremo pastor, com aquele que é o dono do rebanho, quando ele se manifestar, nós vamos receber uma coroa de vitória. Nós vamos receber uma coroa que é incorruptível. Assim como resultado de ser exemplo, Pedro 5:3, ele diz assim: o título peculiarmente do próprio Cristo não de Pedro ou do Papa. Aqui é um comentário que ele diz que no grego é manifestado, a fé serve ao Senhor enquanto ainda não é vista. Olha só, uma guirlanda de vitória a prêmio nos jogos. Isso aqui é um outro comentário nos jogos gregos, que eles falam justamente essas comparação, coroa de vitória. Pedro ele se utiliza também de mecanismo dos seus dias, e ele traz aqui nessa linguagem figurada, mostrando justamente que o Supremo Pastor, quando ele aparecer, nós também vamos receber esse prêmio, essa coroa de vitória que está nos aguardando. Então ele faz aqui um exemplo que
na guirlanda de vitórias dos prêmios dos Jogos Gregos, decide era salsa, murta, oliveira ou carvalho, nossa coroa é distinta delas, na medida em que não desaparece, como logo acontecia. A coroa da vida não é uma coroa real, então, exclusivamente atribuída ao Senhor Jesus. Apocalipse 19:12. É importante que quando eles fazem essas comparações, principalmente naqueles dias, havia os cultos aos imperadores, as festas, essas festividades, havia os cerimoniais. Observe que havia suas premiações. E as pessoas, pelo um curto prazo, elas queriam ser coroadas, receber essa coroa, principalmente do imperador. Então, algo que era perecível, mas para eles lutavam tanto por aquilo. Era uma forma de recompensa, de serem honrados. E Pedro diz: a muito mais nós receberemos uma coroa incorruptível. Uma coroa que não, com o passar do tempo, ela não se desgasta, ela não seca, ela não enferruja. Eu estou parafraseando. Então, se eles lutam por algo que é perecível, nós devemos permanecermos fazendo as coisas bem feitas, com zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito temor, porque nós vamos receber uma coroa incorruptível. Vou já encerrar o verso 5 e diz assim: semelhantemente vós, jovens, serdes sujeitos aos anciões, e todos vós revesti-vos de humildade uns aos outros, pois Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A recomendação de Pedro era que os mais novos, os jovens, eles viessem submeter a esta autoridade, a autoridade dos anciões, ouvir conselhos, as instruções, correções. Traz um contraponto para os nossos dias que boa parte da juventude não quer parar para ouvir conselhos de quem é mais velho. Porque a ideia que se tem hoje é que os mais velhos já estão ultrapassados, e isso não é verdade. Os mais velhos têm experiências de vida, eles têm conselhos, conhecimento, instruções. É por isso que Pedro ele recomenda: semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e todos vós revesti-vos de humildade, sejam humildes a uns aos outros, pois Deus resiste o soberbo. E nem adianta você querer agir dessa forma, ser um soberbo e achando que vai ter privilégios. Deus, ele resiste o soberbo. Ele abate. Ele bate de frente com o soberbo. Mas aos humildes, Deus dá graça. É por isso que a Bíblia diz que Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, você vê logo nos primeiros capítulos ali, Paulo confrontando a sabedoria dos sábios, dos entendidos, dos intelectuais, daqueles que se achavam dono do conhecimento, da filosofia, aquele que tinha um alto nível de conhecimento. Paulo confronta eles. Cadê o sábio com a sua sabedoria? Cadê o inquiridor desse século? Então Paulo ele confronta. Ele faz uma contrastação entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Então a esses que são humildes, Deus dá graça, e o humilde cresce porque está sobre uma orientação do Senhor,
está debaixo do senhorio de Cristo. O soberbo, ele resiste, mas o humilde, ele dá graça para que ele tenha condições de avançar. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Te dê graça que essas simples palavras, ela possa tocar no teu coração, possa mudar a tua vida. Você possa aprender lições extraordinárias naquilo que o Senhor tem estabelecido para você, para o seu tempo, para o nosso tempo. Estamos aqui para compartilhar conhecimento e uma vez que você receba, passe isso adiante. O Senhor, Ele só tem de abençoar a vida daqueles que se aproximam dEle. E todos aqueles que se aproximam do Senhor, Ele tem algo novo a revelar. Por isso, nunca desperdice uma oportunidade de aprender a respeito da Palavra de Deus. Sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Convido você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Compartilhe esta mensagem. Ao entrar no Facebook, nós temos um grupo Luz do Mundo, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Temos também a página Assembleia de Deus Luz do Mundo. São veículos de comunicação que está sendo utilizado para o benefício do reino de Deus e para abençoar pessoas. Então que Deus abençoe sua vida e dê graça a você e condições para que você continue ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.